A paz do Senhor, irmãos. Sobre a 42ª geração, algumas pessoas têm me perguntado, eu vou dar a minha seguinte opinião segundo aquilo que eu tenho entendido acerca da palavra de Deus, ok? E sobre essa 42ª geração, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, se você somar essas 14 gerações, desde Abraão até Cristo, né, pai, filho, pai, filho, pai, filho, vão dar 41 gerações. Sendo que aqui no texto, se você somar 14, 14, 14, vão dar 42 gerações. E não tem erro nenhum ali no grego. Não há erro no grego, não há acréscimos, não há interpolações, não existe. O que tem é uma revelação por trás desse texto. Para você compreender essa revelação, basta olhar o que os profetas falam acerca desse texto. Não propriamente desse texto, mas vai corroborar para entender esse texto. E está lá em Isaías capítulo 53, versículo 10. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aí você observa esse texto que ele veria a sua descendência. Bom, mas será que Jesus ele se casou e teve filhos? Que descendência é essa? Que descendência é essa de Jesus? Porque o Salmo 53 fala sobre Jesus. Então, qual seria a sua descendência? Quais seriam os filhos que Jesus iria gerar? Em Isaías capítulo 61, versículo 9 diz: e a sua descendência será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, com efeito, existe sim uma descendência, existe sim uma geração, ok? Que procede dele, tá? Porém, essa descendência não pode ser, claro, de forma alguma, né, um filho, porque são várias pessoas. Né? Os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então não pode ser, né, uma única pessoa. Contudo, existe essa profecia de que essa descendência dele, ela iria existir, né, dentro desse contexto de gerações. Ok? E aí você observa uma palavra muito importante que está ali no texto. Se você observar, são 14 mais 14 mais 14 é igual a 42. Mas se você contar ali, vai dar 41. E o detalhe do texto é o seguinte, né? O verso dando aí o seu parecer, ó, para a Babilônia até Cristo. 14 gerações. Então, é até Cristo. Então, eu preciso entender quem é Cristo. Se eu conseguir entender quem é o Cristo, eu consigo captar essa 42ª geração que não está ali no texto. Então vamos entender quem é o Cristo dessa 42ª geração. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então você observa que a descendência de Jesus, né, no caso aqui de Abraão, né, que a descendência de Abraão é Cristo. Só que nós sabemos que a promessa feita a Abraão e a sua descendência, ele iria fazer dessa descendência um número semelhante às estrelas do céu e à areia do mar. Então não pode ser de uma única pessoa, um único ser humano.
Em contrapartida, ele ao mesmo tempo diz que essa descendência é Cristo. Ora bolas, então quem é que vai herdar as promessas? Só Jesus Cristo? É só Abraão, Isaac, Jacó e Jesus? Obviamente que não. Então vamos primeiro entender quem é o Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então o que é Cristo? Cristo é um corpo de muitos membros. Quando a Bíblia fala sobre a 42ª geração e encerra em Cristo, é porque ele está tratando do seguinte: Cristo, cabeça, 41ª, e os seus muitos irmãos seriam a 42ª geração. Entendeu? Porque Cristo ali não é uma única pessoa, mas é um corpo de muitos membros. Em Hebreus 3,14 diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Então, todos nós somos participantes de Cristo. Eu participo do Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é um corpo de muitos membros, cuja cabeça é Jesus. O corpo, né, é a igreja. Somos nós, sou eu e você. Esse é o Cristo. É esse corpo que participa do Cristo, ou seja, que participa dessa unção, né, que vem de Jesus e passa pelos seus muitos irmãos. Não é acaso que lá em João 3,16 diz que ele era o filho unigênito, o único filho do Pai, gerado pelo Pai. Tá? Porém, lá em Romanos capítulo 8, fala que ele é o primogênito dentre muitos irmãos, porque agora Jesus ele foi gerado pelo Pai, pelo Espírito Santo, né? Deus enviou, né, essa virtude para que ele pudesse nascer. Contudo, nós também fomos gerados, nascidos de novo pela semente, pela palavra, pelo Espírito. Então, nesse corpo espiritual, Jesus é a cabeça, nós somos os seus membros, né, interdependentes, um dependente do outro. Então, nós temos aqui a 41ª geração e nós temos aqui embaixo, né, a 42ª geração, que são os seus muitos irmãos. Esse, portanto, é o Cristo. É o Cristo de muitos membros, assim como é um corpo. Dessa forma, entendemos que a descendência de Abraão é o Cristo. Cristo é um corpo de muitos membros. Então, dessa forma, sabendo que essas são as 14 gerações que estão ali escritas, podemos compreender claramente que de Abraão, que é onde parte a descendência, até Cristo, que é onde, né, e se inicia essa nova geração, né, de uma família de muitos irmãos, se tem 42 gerações. Então está aí explicado a questão desse mistério da 42ª geração. É o Cristo, é o corpo de muitos membros, cujo cabeça é Jesus, e nós somos os seus membros em particular, interdependentes, que faz com que essa descendência seja conhecida na terra por todas as gerações. Amém? Explicado. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.